bem com vocês? Como tá um tempo frio hoje nessa aula, hein? Nossa, mas de repente esse tempo frio dá uma reviravolta, vem um clima quente, a gente pega o protetor solar e vai pra praia. Tá parecendo Curitiba e São José que muda a temperatura de uma hora para outra, né, minha gente? Mas no final das contas, por que que o professor começou a aula falando desse tempo frio, depois fez uma reviravolta e foi para um clima quente? Porque hoje a gente vai falar sobre tempo e clima. A gente vai falar sobre temperatura, sobre clima, sobre aquele frio lascado que vem, depois aquele calor que dá vontade de ir pra praia. É isso que a gente vai falar hoje. Primeiro começo perguntando como vocês estão, tiveram um bom fim de semana? Espero que sim, que a segunda-feira tenha sido maravilhosa e que estejam preparados para mais uma semana de aula de ciências. Então pega o caderno, cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, julho de 2020, conteúdo, tempo e clima. Habilidade, assimilar as diferenças entre tempo e clima. Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai começar então um novo capítulo. Encerramos aquela parte de lua, estações do ano. Vamos usar um pouquinho ainda dessas informações das estações do ano, mas encerramos essa parte de astros para que a gente possa agora falar um pouquinho sobre tempo e clima. Começando então a abertura do capítulo 2, página 26. Primeiro, vamos diferenciar tempo de clima. Eu usei esses termos ali dentro das frases iniciais para gerar essa contradição, para que a gente possa pensar que são coisas diferentes. Que tempo é uma coisa, que clima é algo completamente diferente. O tempo, eu vou ler para vocês a definição que o livro traz. Tempo se refere à condição da atmosfera e os fenômenos que acontecem nela em um determinado lugar, em um momento específico. Então, o tempo é aquele momento específico. Hoje está um tempo quente, ou hoje está um tempo frio, porque é específico, está acontecendo agora. É uma temperatura que está agora, é uma chuva que está vindo agora. Então, o tempo é aquilo que é específico para aquele lugar e para aquele exato momento, certo? Depois, nós temos o clima, que vai ser algo que é para uma região toda e que é muito mais amplo. Vou ler a definição para vocês. Refere-se ao padrão de longo prazo das condições atmosféricas de determinada região em período prolongado, geralmente em anos. Essas condições são obtidas a partir de informações coletadas em diferentes estações meteorológicas e possibilitam estabelecer zonas climáticas distintas no planeta. Então vai ser baseado na temperatura média, nas chuvas, no vento, na umidade e na pressão. Então o clima é algo para uma região toda e é algo que é amplo, que pega então o clima do Paraná é como? É quantas chuvas tiveram ao longo do ano, é a temperatura média anual, é a força dos ventos, é aquele clima de Curitiba que é mais frio, que é algo que não acontece simplesmente em um dia, mas é algo que é fixo para aquela região, para aquele local. Então, quando a gente for falar de um tempo específico, nós estamos falando de tempo. Quando a gente for falar de amplo, de um clima, de como é aquele lugar o ano todo, a gente vai estar falando de clima. Essas são duas grandes diferenças que eu quero que vocês saiam da aula hoje entendendo que o tempo é específico e o clima é para uma região toda por um longo período de tempo. E lembrem-se sempre que o clima ele é influenciado pelas temperaturas, pelas chuvas, pelos ventos. Tudo isso vai dizer como é o padrão climático daquele lugar. E aí, com base em tudo isso, os meteorologistas eles montam o que a gente chama de climograma, que é o que está lá no livro de vocês, na página 27. O que é um climograma? Quando a gente mede quanto chove em Curitiba no mês de junho, quanto tempo, quais as temperaturas médias no mês de junho em Curitiba. Isso permite que a gente entenda e monte um climograma que vai dizer para mim qual é o clima de Curitiba no mês de junho. Qual é o clima de Curitiba no mês de julho? Então o climograma serve para isso. É uma coleta de dados de como é o tempo, de como é a chuva, de como é a temperatura, de como é o sol, de como é o vento em uma determinada região, em um período de tempo para que eu consiga determinar qual vai ser o clima, certo? Aí tem duas coisas bem importantes que vão influenciar bastante na determinação dos climas e também do tempo em específico. A primeira delas é a latitude. O que é a latitude? A gente tem o nosso planeta. A latitude são as linhas que vão cortar o nosso planeta,
certo? E vai permitir que ao longo do globo terrestre nós tenhamos incidências solares diferentes. Vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar algo redondo aqui, uma laranja, para a gente entender, que tem um formato similar. Aqui vai pegar sol de uma forma, aqui vai pegar sol de outra forma. Vejam, ó, a luz aqui do meu quarto, aqui está pegando mais sol, aqui está pegando menos sol, né? Por exemplo, para a gente entender. Isso a gente vai chamar de latitude, né? Aonde aquele país, aonde aquela cidade, aonde aquele estado está localizado dentro do globo terrestre. Em qual latitude? Qual a incidência de raios solares naquele local conforme a sua latitude? Então a latitude é bem importante para que a gente saiba a incidência de raios solares que vai ter naquele local, porque a incidência de raios solares vai afetar diretamente o clima. Então se vai ser mais quente, se vai ser mais seco, se vai ser mais úmido, se vai ter mais chuva. Isso é bem influenciado a partir da projeção dos raios solares naquele local. Por isso que a latitude é o primeiro tópico que é essencial para a gente entender qual é o clima de uma região. E o segundo tópico é a altitude. Altitude, quanto eu mais subo. Então, quanto mais eu subir, mais altitude eu vou ter. Quanto mais eu descer, menos altitude eu vou ter. O que é a altitude? É a camada da atmosfera que está acima da minha cabeça. Por exemplo, se eu estou aqui, a camada da atmosfera é desse tamanho, certo? Vai exercer uma pressão sobre a minha cabeça. Se eu subir, essa camada vai diminuir, certo? A camada de ar que existe sobre a minha cabeça, ela vai reduzir. Por quê? Porque eu estou em altitudes mais elevadas. Então, diminuiu a camada de ar que está sobre a minha cabeça. Então, a altitude, quanto mais alto eu subo, ou quanto mais eu desço, quando eu subo a Serra do Mar, quando eu desço a Serra do Mar, eu estou mudando a minha altitude. E quando eu mudo a quantidade da camada da atmosfera que existe sobre a minha cabeça, quanto mais alto eu estou, menor a camada. Quanto mais baixo eu estou, maior a camada de pressão atmosférica que vai existir sobre mim. E essa pressão atmosférica vai ser essencial também para dizer quais vão ser as condições climáticas que vão. Diante disso, a gente consegue entender, por exemplo, se a gente estiver em altitudes maiores, a temperatura do ar vai variar. Se eu estiver em altitudes menores, a temperatura do ar vai ser outra. E tudo isso, então, é influenciado diante dessas grandes altitudes e baixas altitudes. Então, assim como a latitude é essencial para a gente entender o clima de uma região, a latitude também é uma característica essencial para a gente entender a latitude daquele lugar específico. Quanto maior a minha altitude, diferentes vão ser os ventos, diferente vai ser o tempo, diferente vai ser o clima. Quanto mais baixa a altitude, tudo vai mudar conforme a altitude, certo? Então, diante disso, esse é o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Com essas informações, eu quero que vocês realizem as atividades da parada obrigatória lá na página 30, que é sobre essa introdução. O que é clima, o que é tempo e quais os dois grandes fatores que vão influenciar o clima, né? Essa questão da latitude e da altitude. Então, a partir de agora, não quero mais ninguém falando errado. Quando tiver aquele frio de lascar, mas que está falando daquele momento específico, a gente sabe que a gente está falando de tempo. Agora, quando a gente sabe que junho é um mês frio, a gente sabe que a gente está falando do clima. Então, clima é uma coisa, tempo é outra. E o clima é altamente influenciado por latitude, por altitude, pela quantidade de chuva que vai ter, pelo vento que vai ter, porque é algo que a gente vai medir por um longo período de tempo para entender como é o comportamento climático daquele local. Beleza? Show de bola? Bem tranquilinha essa aula. Então, por hoje era isso. Realizem os exercícios, realizem a atividade. Amanhã a gente se encontra no nosso momento ao vivo para fazer essa correção, para falar um pouquinho mais sobre tempo e sobre clima, quais as duas grandes diferenças desses dois fenômenos ali, e também para matar a nossa saudade. Um forte abraço, fiquem bem e não errem mais. Tempo é um período específico, um momento específico. Clima, a gente está falando de um estudo climático para dizer como aquele local se comporta naquele período de tempo. Beleza? Por hoje é isso. Um forte abraço.